Oi, gente, tudo bem? Então, vamos terminar nossa aula do ciclo celular, beleza? Essa aula, se vocês assistiram a outra, eu espero que vocês tenham assistido, ela é um pouco confusa, mas ela é mais tranquila, porque basicamente os conceitos se repetem muitas vezes, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de meiose, tá bom? Vamos lá. Então, o que é a meiose? A meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula diploide 2N, lembra? Que tem tem um par de cromossomos, dois cromossomos do mesmo tipo, por meio de duas divisões celulares e uma única duplicação cromossômica, formam 4 células haploides. Ou seja, se na mitose eu tinha uma célula mãe que formavam 2 células filhas exatamente iguais, nessa eu vou ter uma célula mãe que vai dar origem a 4 células que podem ou não ser iguais, tá bom? E qual é a principal função? Origem aos gametas, os óvulos e os espermatozoides, que é o que estava na na tela de entrada, beleza? Bom, qual a função então da meiose? Permitir a constância numérica dos cromossomos na espécie e a recombinação gênica. Ou seja, se a gente não tivesse essa divisão, ou seja, se não caísse o número de cromossomos nos gametas, você imagina, nossos pais são 2N, nós seríamos 4Ns, os nossos filhos 8N, e assim ia dobrando para sempre. Claramente não era viável. Então é por isso que para os gametas a célula passa assim por uma divisão. E a recombinação gênica, ou seja, tem um determinado momento da meiose em que vai acontecer alguma coisa que vai garantir que as células não sejam exatamente iguais. Ou seja, não é metade da minha célula vai ser exatamente igual no gameta. Eu posso ter umas mudanças bem que acontece. Enfim. Bom, aí a gente tem que falar, para entender onde vai acontecer essa mudança, a gente tem que falar das fases da meiose. E o que é importante? Se eu falei que a meiose eram 2 ciclos celulares com uma duplicação, o que acontece? A intérfase vai acontecer uma vez só e vai acontecer 2 fases mitóticas seguidas. Por quê? Porque a célula não precisa passar de novo por uma intérfase se ela não quer dobrar o número de tamanho. Então, ela passa por uma intérfase só e 2 fases da mitose. E aí, da mitose, as fases, lembram que é prófase, metáfase, anáfase, telófase? Pois bem, aqui vai ser a prófase 1, a primeira fase, tá? Qual é o grande problema da meiose? Tirando que são 2 fases, então é prófase 1 e prófase 2, tem um pequeno joguinho, que na prófase 1 ela é dividida em 5 fases. Eu sei, é difícil, o nome atrapalha. Mas qual é o intuito de vocês saberem as 5 fases? Porque vocês precisam saber o que acontece em cada uma, principalmente uma fase específica que é extremamente cobrada. Mas vocês têm que entender o contexto. Então, lembra, o que acontece na prófase da mitose? Acontece o desaparecimento da carioteca e os cromossomos estão se condensando, certo? Ótimo. Então, a prófase é constituída de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Eu sei. Para ajudar vocês a decorar, se na mitose eu tinha prometano e telefonar, eu tenho leva zico para distante disso, porque realmente tem que ficar distante mesmo. Brincadeira, que eu amo essa parte, hein, gente? Vamos lá, vamos falar do leptóteno, tá? O que acontece com o leptóteno? É a primeira fase da prófase 1, ó, prófase 1. Cromossomos pouco condensados distribuídos ao acaso. Aqui, gente, é uma foto só do núcleo, tá? Então, aqui, no leptóteno, a carioteca tá rolando, tá normal. E os cromossomos já estão duplicados. Aqui a gente tem um cromossomo. Aqui é o centrômero, tá? E aí, eles estão começando a se condensar. Eles são, meio preguiçosos, mas estão começando o processo de condensação. E o nucleolo está presente, tá? É isso no leptóteno. Aí, no zigóteno, o que vai acontecer? Os cromossomos já estavam duplicados. Eles vão ficar um do ladinho do outro, ó. Um cromossomo, outro cromossomo, tá? Lembra que eles estão duplicados, então eu tenho 4 cromossomos, 2 pares. Esses pares vão ficar juntinhos, tá? E que é o nome disso? É sinapse.
E tem um negócio chamado complexo sinaptonêmico, que são as proteínas que mantêm os cromossomos homólogos unidos. O que é esse complexo sinaptonêmico? Meu pai amado, é quase um trava-língua. Aqui é tipo um super bonder, tá? Pra você simplificar, um super bonder que vai manter esses cromossomos unidos. Pra se não der um BO, um cromossomo não sair assim, nadando por aí. Vai tipo ter um super bonder que vai colar um cromossomo no outro, tá? E importante, ó, o nucleolo tá começando a se desfazer. E outra coisa, esse super bonder é constituído de proteínas. Agora a gente vai para a próxima fase. O paquítono. Na paquítono é o lugar topzera, em que os cromossomos aumentam esse grau de condensação e acontecem o crossing over. De tudo que eu tenho que falar na aula, o crossing over é a parte mais importante. O crossing over é um fenômeno que envolve cromátides homólogas. Consiste na quebra dessas cromátides em certos pontos, seguidos de uma troca de pedaços. O que vai acontecer, gente? Presta muita atenção. Esse desenho, vocês estão vendo que um cromossomo é cinza e o outro é rosa? Pois bem, cada uma dessa perninha é um cromossomo. Então, aqui eu tenho 4 cromossomos, correto? Corretíssimo, Mari. O que vai acontecer? Lembra que eles estão um colados com o outro. Aqui tá rolando um super bonder, é que eles estão mais afastados. O que vai acontecer? Na próxima fase, vocês vão ver que o cinza, uma cromátide irmã do cinza, doou uma perninha. Então, é como se cortasse aqui. E o rosa vai cortar no mesmo lugar. Então, seriam aqui. E aí, eles vão cortar. E aí, o rosa vai doar uma perninha pro cinza. E o cinza... Ai, gente, peraí, perdão. Perdão, total. O cinza vai doar uma perninha pro rosa. Eles vão trocar de perna. É isso que acontece. Por que que isso é muito topzera? É muito topzera. Porque essa troca de perninhas é que vai garantir que você não seja exatamente igual ao seu pai ou sua mãe. E pensa que isso pode acontecer em todos os cromossomos. Então, todos os cromossomos vão trocar um pouquinho. Isso que vai garantir a variabilidade da espécie. Uma coisa que vocês podem me perguntar. Mari, isso acontece em todos os cromossomos sempre? Não, gente. Isso tem uma variação de até 80%. Basicamente, vai acontecer em 20% dos cromossomos. Lembrando que nós somos um cromossomo do pai e um da mãe. Isso já garantiria um pouco de variabilidade. Mas essa troca de perninha aumenta muito mais, tá, gente? É isso. É basicamente isso o crossing over. Diplóteno. Vocês estão vendo aqui, ó. O cinzinha tem uma pontinha... O cinzinha, perdão. Tem uma pontinha rosa e o rosa tem uma pontinha cinzinha. Aqui já passou o crossing over, tá? E aí começa a separação dos cromossomos homólogos, ou seja, a dispersão do complexo sinaptêmico, ao aparecimento dos quiasmas e o nucleolo começa a desaparecer, que já estava desaparecendo antes, mas é marcado principalmente nessa fase, tá? E a diacinese. Lembra que quando eu falei de mitose, eu falei que era a telófase barra diacinese? Os cromossomos voltam a se condensar e a membrana celular, a carioteca, desaparece. E aí, gente, corre pro abraço. Metáfase 1 exatamente igual, quase exatamente igual. Os cromossomos, eles estão no ápice da sua condensação, lembrando que então eles estão bem juntinhos, agarradinhos. Estão no equador celular, ó, coisa linda. E as fibras se ligam nos centrômeros. Isso é exatamente igual. E aí na anáfase 1, gente, que mora o maior do BO de vocês, tá? Por quê? Na anáfase da mitose, lembra que eu passava um risco? Então as cromátides irmãs se separavam? Ou seja, aqui passava um risco aqui e é só um tracinho e não ia o xizinho inteiro. Nesse aqui, na anáfase, vai o cromossomo inteiro. Então, não há separação das cromátides irmãs, tá? É só o cromossomo vai inteiro para um lado, tá? Isso é vital. É a segunda coisa mais importante da aula, porque isso cai, gente. Isso despenca no vestibular. De verdade, tá? E por isso não há divisão de centrômeros, não há divisão reducional, beleza? Então, a gente já tem
E a telófase é a mesma coisa. Então, a gente tem uma célula mãe que deu origem a duas células. Essa célula mãe tem o mesmo número de cromossomos que essas duas células filhas, tá? Os cromossomos atingem o polo, havendo uma desintegração dos fusos e eles voltam ao normal. Produz duas células afilhas. E aí, gente, a roda vai girar de novo. Ou seja, a gente vai ter uma nova prófase 2, uma metáfase 2, uma anáfase 2 e uma telocinese. Ó, que coisa linda. Aqui, ó, tá vendo que eles estão com as perninhas trocadas? Olha que lindo. Pois bem, ó, aqui, ó. É pra vocês verem, gente, que isso é 100% aleatório. Então, é tipo uma roleta russa mesmo. E na anáfase, ó, vocês estão vendo que na anáfase 2, ele cortou um xizinho, cortou pelo meio, e lá na anáfase 1 vai o cromossomo inteiro. Gente, isso é, tipo, fundamental importância, tá? Isso cai no vestibular, sim. Tá bom? E aí, na divisão meiótica 2, é exatamente igual a mitose. Qual é o grande rolê? Que ao final da telófase 2, eu vou ter, se eu tenho duas células que passaram por isso aqui, eu vou ter 4 células, só que cada uma só vai ter um cromossomo, então as células finais vão ser N23. Aqui tem uma fotinho, que é a geração da variabilidade genética, tá? Eu tenho uma célula que tem esses 4 cromossomos, 2 pares, então ela é 2N4. Aí elas vão, os caminhos que essa célula pode seguir na meiose. Então vocês estão vendo que na meiose você pode ter o rosinha com o azul, ou o vermelho com esse azul, o azul mais claro, ou rosinha com o azul bezinho, ou vermelho com o outro. Gente, tipo bem aleatório mesmo. E aí, quando você tem, aqui essa foto dá pra ver bem claro, que lá na fase 2, vai passar uma régua aqui, ó, pá. E aqui, ó, é o cromossomo. Ó, que lindo. Então, você tem aqui uma probabilidade, assim, aí você tem que pensar que são, no nosso caso de humano, são 23 cromossomos. Então, o negócio fica meio louco mesmo, tá? É isso. E aí, gente, crossing over. Aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, é onde eles vão trocar? Ficou um azul, um vermelho, com uma perninha do azul, e virou um azul com uma perninha do vermelho. E aí, na meiose, você teve tinha uma célula assim, você teve uma origem com uma célula que teve o vermelho íntegro, que era exatamente igual da célula mãe, um vermelho com um pouquinho de azul, um azul que era um pouquinho de vermelho, e o azul completamente íntegro. Aí, gente, vamos pensar, uma célula deu origem a 4. Qual dessas 4 vai ser a fecundada? Joga na mão de Deus e recebe. Porque, assim, é isso que causa, gente, essa grande transformação da gente. Por isso que temos características da nossa mãe, do nosso pai, enfim. Mas, principalmente, não somos iguais por conta disso. Porque tem uma perninha de um outro cromossomo que ficou pra trás. Aí tem junta com a da mãe, enfim, é isso. Aí, se na outra aula eu falei pra vocês que o gráfico, peraí um minutinho, era uma coisa que caía muito, isso é uma verdade. Aqui, ó, gente, dá pra entender bem. Na primeira intérfase que eu passo de 2x, 2n pra 4n. Aí, pra fazer metáfase, anáfase, no fim da telófase, eu volto pra 2n, né? Porque uma célula virou 2. Aí eu não rodo a intérfase de novo, eu já vou para a prófase. Então, ao final, eu vou ter 4 células N, ou X. É isso. Dúvidas? Esclarecimentos? Vamos para as perguntas. Gente, é isso. Eu vou ver semana que vem, que dia eu faço minha live, para tirar dúvida de toda a parte de citologia. Vou ver com o pessoal da gestão se rola ser na quarta, porque, se não me engano, vocês têm aula do Fernando na quarta. Mas eu vou ver certinho e aviso, tá? São 3 perguntinhas. Vamos lá, FUVEST de 2004. A figura mostra etapas da segregação de um par de cromossomos homólogos em uma meiose em que não aconteceu a permuta, ou seja, não aconteceu o crossing over. No início da intérfase, antes da duplicação cromossômica que precede a meiose, um dos representantes de um par de alelo mutou por perda de uma sequência de pares nucleotídeos, considerando as células que se formaram no fim da primeira divisão. B.
e no final da segunda divisão encontraremos um alelo mutante em. Então, antes da duplicação cromossômica, que precede a meiose, lá na intérfase, no G1, um dos representantes de um par de alelos mutou por uma perda de uma sequência de pares. Então, um dos cromossomos, mudou um negócio. Considerando que as células se formaram no final da primeira divisão, encontraremos um alelo mutante em. Vamos pensar, rodou a primeira divisão, esse aqui foi para uma das células, vocês concordam que ele se duplicou, faltando um pedaço. Então, lembrando que vai o cromossomo inteiro, ele está em uma das células, certo? Correto, Mari? Aí, se ele foi para uma, lembrando que não tem uma nova divisão celular, não acontece nada, ele vai se dividir e vai para duas. Então, letra B de bola. Opa, talvez isso aconteça. Vamos lá, assinale a alternativa que representa a associação correta entre o tipo de divisão celular e os processos que ocorrem durante a divisão. Mitose, produção de gametos com redução de número de cromossomos? Não, essa é a meiose. Meiose, ocorrência de crossing over ou permutação na prófase 1. Correto. Meiose, número de células filhas ao fim do processo é o dobro do número de células da mãe? Não, é metade. Meiose, produção de células 2N após a meiose 1. Sim, tem a produção de células 2N, mas a correta mesmo é a B. Emparelhamento dos cromossomos homólogos na prófase? Não. Letra B de bola. Acontece, gente. O processo que ocorre na meiose é responsável pela variabilidade genética dos organismos que se reproduzem sexuadamente são duplicação dos cromossomos e paramento dos cromossomos homólogos, segregação independente dos pares de cromossomos homólogos e permutação entre os cromossomos homólogos. Nossa, é muito homólogo, gente. Separação da dupla hélice da molécula de DNA e replicação de cada uma das fitas. Não. Duplicação de cromossomos, segregação independente dos pares de cromossomos homólogos. Replicação da dupla hélice de molécula de DNA e permutação entre os cromossomos homólogos. Não. Gente, acreditem se quiser, é letra B de novo. Porque vocês vão ver em genética que a segregação independente é tipo uma das leis de Mendel. E permutação entre os cromossomos homólogos, exatamente. A duplicação de cromossomos precisa acontecer, mas isso não garante a variabilidade genética, tá bom? É isso, gente. Foi um prazer dar essa aula pra vocês. Ficou um pouquinho mais curta assim, mas é porque é muito conceito da mitose, por isso que a mitose foi um pouquinho mais devagar. Mas semana que vem tem live e eu espero todos vocês lá, de verdade. Beleza? Beijo!